E recentemente esses dias eu me forcei a assistir o anime Tales of Wedding Rings. Nesse anime, um cara solitário vai ter que se envolver em um relacionamento com 5 princesas para se tornar um ser mais forte. Cara, esse anime é daquele pique. Se tu curte ver coisa errada, aqui aparece o tempo todo na tua tela. Esse é o tipo de vídeo que eu posso lançar aquela thumb bem errada, bem sugestiva, que não vai ser clickbait, é sério. O bagulho aqui é extremo, então você vai ver muitas censuras nesse vídeo, sendo esse literalmente um anime de pura cultura. E aqui o nosso protagonista se chama Satou. Ele é um cara muito solitário, fraco e infeliz, e ele obviamente vai para um Isekai, onde ele é forçado a salvar o mundo. Mas antes disso, ele tem que merecer a gentileza de 5 princesas em um dia específico, enquanto ele sobe em uma árvore, caçando farpas para enfiar na pele como fazem as crianças ingênuas. Um feixe de luz brilha de repente sobre ele, fazendo-o beijar o chão. Ele se pergunta o que é isso, enquanto olha para frente e vê um portal brilhante se formando. Em seguida, um homem idoso e uma garota aparecem e se aproximam dele, fazendo-o pensar que os dois são alienígenas. A garota aí pergunta qual é o nome dele, e ele se apresenta covardemente como um garoto humano. Ela se apresenta como Rimi e diz a ele para não contar a ninguém sobre o que acabou de ver. Ela então lança um feitiço para que ele esqueça o que aconteceu e se oferece para ser a sua amiga. Nesse momento, o idiota imediatamente sentiu o senso de responsabilidade de protegê-la, e de alguma forma ele percebe que essa proteção teria que ser por um período muito longo. 10 anos depois, vemos a garota já cumprindo os seus deveres de esposa sem um casamento adequado. Ela vai acordar o Satou para um café da manhã, e ao ver a refeição, ele fica surpreso por ela ter preparado o café da manhã tão cedo. E ela lhe diz que acordou cedo porque está animada com as férias escolares que começam naquele dia. Ele pensa em como eles têm sido ótimos amigos nos últimos 10 anos, mas de repente o cara perde o equilíbrio. Tudo isso por conta do forte enredo cultural da sua amiga de infância. E observando aí como esse anime poderia facilmente superar o Kimetsu no Yaiba nesse quesito, já que o Kimetsu no Yaiba é um anime shounen, o Satou fica com vergonha por conta disso. Então, ele apenas abre a boca. Ele diz que ela mudou muito desde que eles começaram o ensino médio, afirmando que ela costumava a manter um perfil discreto. Mas agora, meu parceiro, ela tá ostentando. Então ela responde que as suas qualidades físicas a tornaram mais notável. E também diz que ela é uma princesa, então precisa agir com coragem. Ele fica surpreso e pergunta o que ela quer dizer com isso. No entanto, ela não responde e se inclina em direção a ele para pegar um grão de arroz em seu rosto, que ela então coloca na boca, de uma maneira que imediatamente indica que esse é um anime de cultura. Sagrados sejam os japoneses que fizeram tamanha animação. Um tempo depois, o nosso herói observador se lembra dela, lhe dizendo como os anéis são importantes para ela, e que ela daria um daqueles anéis para a pessoa com quem ela fosse se casar. E ela lhe perguntou se ele gostaria de se casar com ela no futuro. Em seguida, ela o pega olhando para os anéis, e imediatamente o derruba, dizendo-lhe para ele se excluir dos possíveis pretendentes dela, pois ele cresceu e se tornou feio, decepcionando completamente ela. Mais tarde, na escola, ela exibe orgulhosamente as suas notas para as suas amigas, e enquanto elas a elogiam por sua inteligência, a Amy diz que isso é óbvio, já que ela é uma princesa, mas as meninas ficam se perguntando de qual país que ela é uma princesa. Enquanto isso, o Satou também estava conversando com seus colegas. Esse cara feio, parecido com uma sopa de macaco, reclama das férias de verão que estão por vir, dizendo que elas vão ser muito chatas, principalmente porque ele é um maldito de um eterno solteiro. E para o cara, o nosso herói tem muita sorte, pois ele sempre vai para casa ao lado da Amy, e em resposta, ele diz que os dois são apenas vizinhos. Então, o nosso herói recebe o conselho do seu adorável amigo de não recuar e partir para cima da sua amiga, pois as mulheres de cultura como ela são difíceis de se encontrar, sendo esse aí um verdadeiro amigo com cara de sopa de macaco que dá dicas boas. Nesse momento, o nosso herói Chan recebe uma mensagem de texto da Rin, convidando-o para o festival de verão durante a noite. Ele se pergunta por que ela enviou uma mensagem de texto, sendo que eles estão na escola. Ele olha para ela e ela espera por ele, deixando-o constrangido ao se perguntar se ela gosta dele. No entanto, ele não quer colocar as suas esperanças lá no céu, pois ele sabe que cair do céu pode significar a morte. No final da noite, o cara todo burro aparece no encontro usando seu uniforme escolar, e ao vê-la, ele fica hipnotizado pela sua beleza, e a garota foi com uma roupa toda bonitinha. E isso leva o nosso herói a assumir uma postura como se ele tivesse acabado de se alistar no exército. Eles passeiam pelo festival, e enquanto eles assistem às diferentes atividades, ela o lembra de como ele segurou suas mãos da última vez que ela veio ao festival, e na época isso aconteceu quando eles eram pequenos, e ele fez isso para que ela não se perdesse. Ela lhe diz que ele era o seu herói na época, mas agora ele é um tremendo vacilão, tá todo arrependido, vai comer na sua mão. Alguns momentos depois, ela vê alguns pirulitos e fica animada para cair de boca. Eles também vêm uma loja de pelúcia, e o Satou faz um movimento rápido para conseguir um para ela. Pelo menos em alguma coisa esse bosta é útil. Um tempo depois, eles chegam a um lugar suspeito, e ele acha que esse seria o melhor lugar para criar coragem e revelar o seu grande desejo por cultura. Sim, é hora dele confessar os seus sentimentos por ela. Mas enquanto ele tenta dizer que a ama, ele é interrompido por fogos de artifício, e de repente ela revela que queria contar algo para ele, e ela está guardando isso já faz um tempo, e o cara apenas se pergunta se ela também sente o mesmo por ele. Ele fica pensando se uma garota linda como ela iria se declarar para um verme feio como ele, mas ela apenas revela de forma chocante que estará se mudando para bem longe, e isso vai acontecer no dia seguinte. Ela lhe disse que está voltando para a terra natal do seu avô, deixando-os em palavras, e ao voltar para casa
casa, ela lhe agradece pelo tempo que passaram juntos, e em seguida, a garota corre rapidamente, antes que ele possa dizer qualquer coisa. Mais tarde, naquela noite, o Satou se pergunta onde fica a terra natal do avô dela, e de repente, ele percebe que não a conhece como ele achava que a conhecia. De repente, ele vê um feixe de luz, e imediatamente o cara saiu para verificar. Ao ver a luz brilhante, brilhando bem longe dele, ele se lembra instantaneamente de que a mesma coisa ocorreu no dia que ele conheceu a Rime. Então, ele rapidamente vai para o local, e enquanto isso, a garota estava lá, se preparando para entrar no portal. E então, o cara chega e grita o nome dela. Ele lhe diz para não ir, e ela percebe que ele ainda se lembra. Ela então revela a verdade, dizendo que não está se mudando, mas que está indo para casa, para um mundo diferente, onde ela vai se casar, o que o deixa chocado. Ela se despede dele e entra no portal, mas o nosso herói egoísta pensa apenas em si mesmo e corre imediatamente atrás dela, tentando impedi-la, mas já é tarde demais. Ele então argumenta, dizendo para si mesmo que não veio apenas para pensar no bem dela. Então, ele imediatamente decide abandonar o seu próprio mundo e atrasar a vida da garota no mundo dela. Ao fazer isso, ele chega em um lugar e encontra prestes a se casar com o seu noivo. E quando é dito que a Rime e o seu noivo agora podem partir para o seu podcast cultural juntos, o nosso herói rapidamente aparece chamando o nome dela, surpreendendo a todos. Então, o roteiro age com força, fazendo um monstro do abismo invadir repentinamente o palácio. E o avô da garota diz que eles estavam certos em tê-la escondido em outro mundo. Ele imediatamente salta para frente para enfrentar o monstro, mas acaba sendo jogado para longe como uma mosca, fazendo com que ele diga que eles realmente precisam do poder do Anel da Luz. Ele então instrui a Rime a dar o Anel da Luz ao príncipe, mas ela imediatamente corre para o nosso herói e o beija, dando seu pequeno anel para ele. Ao ver isso, todos ficam chocados, e o príncipe, o noivo da princesa, parece não se importar com isso, e imediatamente dá ao Satou a sua espada para lutar contra o monstro. No entanto, o idiota agradece ao príncipe, e se pergunta o que ele deve fazer com esse pedaço de metal. Nesse momento, a espada começa a brilhar, junto com o anel que ele está usando, e embora ele não saiba o que está fazendo, por ser um idiota, ele corre em direção ao monstro, e o mata com apenas um golpe. No entanto, para o choque de todos, inclusive dele próprio, ele desmaia imediatamente após fazer isso. No dia seguinte, ela o acorda, e ele pergunta onde está, ao que ela responde que ele está na casa real, deixando-o chocado. Em seguida, ela o lembra do beijo dele, deixando o nosso herói constrangido. Ele começa a se perguntar se ele acabou de conquistar a garota que ele nunca pensou que seria capaz de namorar. Então, ela lhe diz que ela deveria se casar com um príncipe, mas ela mal o conhece, e ela não quer se casar com um estranho. Então, quando ela viu um rosto conhecido, ela simplesmente foi em frente. O Satou acredita na mentira e fica pensando ser apenas um substituto, mas logo em seguida, ela lhe diz que o escolheu para ser o seu herói. Depois disso, ele é apresentado aos cidadãos da nação como o famoso derrotador do abismo, o criador da luz para toda a nação. E para o Satou, isso parece um sonho. E quando ele é instruído a fazer o seu discurso, ele grita algumas bobagens, e os macacos muito inteligentes aceitam isso de bom grado. Depois disso, enquanto o Satou toma banho no banheiro, ele pensa em como suas decisões têm sido irracionais. E do nada, ele vê a sua garota chegando, com seus canhões de alta potência apontados para a cara dele. A garota fica imediatamente envergonhada quando vê, e ele fica perguntando o que ela está fazendo ali. E ela timidamente diz que eles são recém-casados, e isso explica tudo. Os dois logo entram no banho, e ela agora está se sentindo culpada, pois ela acredita que levou o cara para toda essa bagunça, pois ela sabia que tudo isso estava fadado a acontecer a partir do momento em que ela desse o anel. No entanto, o Satou, cego pela sua fixação por cultura, diz a ela que tudo ficará bem, como se ele soubesse algo sobre a crise que está acontecendo nesse mundo. Ele reforça seus sentimentos, dizendo que não se importa de ficar ao lado dela, e até mesmo salvar esse mundo se for preciso. Ao ouvir isso, a garota fica surpresa e se lembra de quando aquele pequeno garoto de bosta tentava defender. E enquanto ela se lembrava desses momentos, o Satou se colocava na agricultura, para ser mais específicos, nos melões dela. Mas ela esconde toda a sua agricultura e o informa para não levar esse casamento a sério, pois ela só escolheu por impulso. De repente, a campainha do alarme toca, fazendo com que o Satou se levante rapidamente, revelando a sua descendência como filho do Kid Bengala, e isso assusta a garota. Do lado de fora, vários monstros do abismo aparecem, e os soldados chamam o Satou para ajudá-los, como o Rei do Anel. Quando colocado para lutar, o Satou explica que ele não sabe usar o poder do anel, e que naquele momento, ele apenas agiu devido à energia do beijo da garota. Mas o velho diz que esse papo de energia do beijo não existe, e que nesse mundo só há o poder do Anel da Luz, e que agora que ele está usando, ele deve lutar. E se ele morrer, o anel será passado para a próxima vítima, quero dizer, herói. Ao ouvir isso, o Satou cria coragem, como um macaco que defende sua banana. A sua espada brilha nesse momento, e ele diz que embora não saiba muito sobre este mundo, ele fará tudo o que puder, porque ele não vai recuar. Após assumir uma posição de fama e sucesso nesse mundo, para melhorar a situação, ele recebe um beijo, que aumenta sua confiança e força, e assim ele luta perfeitamente, dividindo um monstro em dois. Ele fica surpreso por ainda estar de pé depois de usar o poder da espada, ao contrário do que acontecia antes, quando ele desmaiou depois de destruir apenas um. Então o avô da Rime lhe diz que é por causa do beijo que ele acabou de compartilhar com a princesa, afirmando que a força dos seus laços como marido e mulher o dá poder. Resumindo, o velho mentiu quando falou sobre o beijo. Na real, esse também é um mundo padrão, criado num meio de podcast sobre cultura, sobre o que os homens gostariam de fazer em outro mundo. Há aquele famoso anime criado em uma rodinha de homens, sendo essa o tipo de história que a maioria dos japoneses gostariam de viver. Sim, nesse anime as princesas devem dar força,
força para que o rei com seu anel lute. E ao ouvir isso, ele imediatamente percebe que agora a sua vida se tornou perfeita. No entanto, o velho diz que o seu traseiro fraco ainda não durará muito tempo contra os demônios deste mundo. E é exatamente por esse motivo que o velho está ali para ajudá-lo. Mas o Satou não está convencido de que esse velho possa o ajudar muito. Nesse momento, um cavaleiro do rei do abismo aparece de repente e logo vê o anel no dedo do Satou. E ao ver essa coisa, o Satou fica assustado e o vovô também. Mas agindo sempre como um gênio, o Satou diz que esse monstro é diferente, como se ele fosse o único portador de uma visão nesse mundo. E mesmo vendo algo diferente, o macaco segue em frente, animado com o poder da cultura que ele recebeu. Ele avança como um ser poderoso e o velho tenta o impedir. Nesse momento, o cavaleiro invoca um vento que o derruba contra a parede e assim o Satou descobre que a sua arma está quebrada e o anel parece ter o defendido de uma morte iminente. O velho lhe diz para tirar a bunda do lugar e eles começam a correr como nunca, com o idiota ainda se perguntando o que está acontecendo. Então dois monstros são convocados para os perseguir enquanto eles fogem. E infelizmente o velho não imaginava que o cara do abismo iria mandar logo um semi-boss para os enfrentar, mas isso é apenas uma prova de que o abismo teme a força do grandioso rei do anel. Agora, sem tanta confiança, o Satou lhe pergunta o que diabos era aquela criatura, pois ela era forte demais para ele, e o velho lhe diz que ele é um cavaleiro do rei do abismo, um monstro muito terrível, capaz de usar magias de alto nível. O Satou fica surpreso ao ouvir sobre a magia. Ele diz que ele pensava que era capaz de lidar com eles usando apenas o poder de um beijo. No entanto, o velho não queria ensinar algo para esse jovem macaco no meio de uma corrida, então ele evitou abrir a boca e tentar explicar algo para ele. Ele apenas disse para o nosso jovem herói que eles falaram sobre isso mais tarde. Então ele imediatamente usou uma magia, erguendo uma parede de terra para ganhar tempo. O velho achou que havia providenciado um meio de fuga para ele, e ele descreve como eles escaparão. No entanto, ele descobre que acabou de fazer papel de bobo, pois ele acabou de desfechar com sucesso contra o Cavaleiro do Abismo. O velho tolo fica com medo e fica se perguntando o que eles vão fazer. Felizmente, o príncipe apareceu e cobriu o Cavaleiro do Abismo com um pano. Ele então disse ao avô e o Satou que uma carruagem está esperando por ele para levá-los para fora do castelo, mas o Satou se preocupa com a Rime. No entanto, ele lhe diz para simplesmente obedecerem às ordens e não se preocuparem com isso. Alguns instantes depois, eles já estavam na carruagem, agindo como covardes, mas essa era a coisa mais inteligente a se fazer para evitar aí a morte. O Satou agradece ao príncipe por tê-los resgatado e se apresenta como o segundo príncipe desse império, sendo aí o vizinho do Reino da Luz. O Satou então pergunta ao velho homem se o reino que eles estão deixando para trás estará seguro, e ele responde dizendo que o abismo está atrás do anel, então eles vão ser perseguidos e o reino vai ficar tranquilo e favorável. E o pior de tudo é que eles não têm poder o suficiente para derrotar um cavaleiro do abismo, eles precisam do poder de mais anéis. Ao ouvir isso, o Satou percebe que ele precisa fazer algo urgente para poder salvar a todos, mas o avô da Rime acaba com o seu ego, lembrando que eles estão fugindo porque ele é um fraco e não tem poder o suficiente para salvá-los. O Satou fica surpreso e pergunta o que ele quer dizer com não tem poder o suficiente, e o velho explica que o seu poder como rei do anel ainda é pequeno. Em seguida, ele acrescenta que para libertar todo o seu poder, ele precisa dos outros 4 anéis. O homem velho revela que o anel é o símbolo do seu poder, e logo em seguida revela que o nosso herói tem que se casar com outras 4 princesas e receber os seus anéis, o que deixa o Satou chocado. O avô da Rime ainda o provoca, dizendo que ele viverá o sonho de todo homem, tendo uma vida de cultura com várias garotas ao mesmo tempo. No entanto, o Satou encontrou sua tristeza por conta disso. Afinal de contas, ele quer ficar apenas com a Rime. Pelo menos nesse momento, é isso. Eles logo chegam a uma pousada e se hospedam lá, mas antes de irem para a cama, o velho decide ensinar um pouco de história para o Satou. Há muito tempo, o mundo estava prestes a sucumbir para os poderes sombrios do abismo, que quase acabou com a humanidade. Muitas nações estavam cobertas pela sombra e completamente perdidos, sem saber o que fazer. Nessa época, o Rei do Anel procurou dissipar essa escuridão. Assim, ele forjou anéis imbuídos de magia, o Anel da Luz, Fogo, Vento e Terra. Com isso, ele travou uma longa e feroz batalha, derrotando e selando o abismo. Posteriormente, 5 princesas se casaram com o Rei do Anel e passaram os 5 anéis para as gerações seguintes, o que serviu como prova do vínculo entre o Rei do Anel e essas princesas. No entanto, infelizmente, o Rei do Abismo ressuscitou e está recuperando lentamente o seu poder, e o dever do Rei do Anel é obter mais uma vez os anéis de cada uma das 5 princesas e usar o seu poder para selar o abismo. Depois disso, Satou e Rime são obrigados a ficar no mesmo quarto, e os dois ficam envergonhados juntos. Afinal de contas, eles têm que desenvolver um tipo de enredo juntos. Nesse momento, Satou sente uma dor, e a Rime rapidamente o atende. Ela vê que o garoto está ferido, então ela imediatamente se sente responsável por esses ferimentos, e fica triste, dizendo que isso aconteceu porque ela o escolheu como Rei do Anel. Ela sai correndo da sala, e ele a segue imediatamente, mas a perde de vista. E quando ele sai para procurá-la, ele vê o Marcy, que é o príncipe, e pergunta se o cara viu para onde ela foi. O príncipe diz que ela acabou de passar por ele, e que ele entendeu o que está acontecendo. Ele diz ao Satou que sabe que ser o Rei do Anel é uma grande responsabilidade, e que esse dever pode se tornar insuportável às vezes. E esse herói idiota tenta negar o fato, como se ele tivesse entendido tudo. Mas o príncipe abre os seus olhos, dizendo que a garota é grata a ele, deixando o Satou chocado. Nesse momento, o nosso herói idiota percebe que o príncipe, o Marcy, na verdade está grato com ele por ter tomado essa responsabilidade em seu lugar. Em seguida, ele elogia o Satou, o elogiando por ter deixado o seu
seu mundo para trás para poder perseguir a mulher que ele ama, deixando nosso herói sem palavras. O príncipe então o orienta, dizendo para onde a garota foi, e ele corre imediatamente para encontrá-la, e ao vê-la, ele confessa que a ama, e ele confessa que veio a esse mundo porque ele queria ficar com ela. Então ela lhe diz que não espera que o seu marido faça tudo que todos esperam de um rei do anel. Dito isso, ela o informa que decidiu assumir sua responsabilidade e cumprir o seu dever como sua verdadeira esposa. Ela lhe pergunta se ele a aceitará como sua noiva mais uma vez, e ele responde que sim. A seguir, eles voltam para a sala, e agora todo o clima está próprio para um desenvolvimento cultural. No entanto, os dois estão muito envergonhados para dar um primeiro passo. Felizmente, o Satou age e se aproxima dela. Ele a empurra, mas ao tentar iniciar o combate, ele subitamente sente que algo está errado e a deixa para trás. Ela se pergunta o que está acontecendo, e quando a garota pensa que o cara vai dizer algo que faz sentido, o cara simplesmente abre a boca e diz que os dois devem começar devagar, começando com os beijinhos e dormindo aí com lençóis diferentes. Se pá, talvez os dois devam ir para a igreja, pedir permissão para Deus. E isso faz a garota ficar um pouco triste por ter escolhido esse idiota como o seu marido, o Rei do Anel. No dia seguinte, eles aparecem diante do ancião, e ele fica desapontado com o fato deles não terem se tornado mais cultos, sendo isso algo constrangedor para o Satou. O velho lembra de que os dois devem se envolver de uma forma bem cultural, afinal de contas é esse tipo de enredo que garante poder ao Rei do Anel. Então ele tem que atirar com a sua pistola, e depois de dar esse breve sermão aí no Satou, o velho lhe diz que eles primeiro estão indo para a Vila Oculta dos Elfos. O Satou fica surpreso, e o velho lhe diz que o anel com o poder do vento foi passado entre a família real dos Elfos. Depois disso, eles se dirigem para a Vila dos Elfos, e se deparam com uma parede de tempestade que bloqueia a entrada de outras raças, e quando eles tentam abrir caminho através da tempestade, uma grande fera aparece, assustando o Satou. Ele se pergunta se esse também é um dos monstros do abismo, mas o velho diz que não, esse é apenas um urso comum. Então o Satou se aproxima para acariciá-lo, mas quem em sã consciência acaricia um urso? Eles começam a ser perseguidos, e à medida que correm, eles chegam a um ponto em que é preciso que eles atravessem a muralha da tempestade, chegando até a vila ou morrendo. Felizmente, quando o urso tenta atacá-los, alguns elfos rapidamente os salvam. Mais tarde, os elfos perguntam por que eles estão ali, e o Satou imediatamente revela que ele é o Rei do Anel e veio roubar a princesa elfa deles. Ao ouvir isso, eles lhe dizem que vão o levar para conhecê-la. No entanto, os elfos já prepararam sua mente para que isso não aconteça. Os caras com as orelhas pontudas mostram um caminho para a nação, e ao entrarem, eles se sentem seguros. Eles se dirigem diretamente ao palácio para se encontrar com a princesa dos elfos. No entanto, a princesa dos elfos não acredita em sua beleza e se esconde com vergonha. O Satou diz à princesa que ele é o herói do outro mundo, a surpreendendo. Ela então pergunta de forma embaraçosa se ele e a Rime se beijaram desde que eles se casaram, e não conseguindo suportar o quanto é nojento ter relações aí de enredo, a garota corre para dentro de casa para vomitar, deixando-os imaginando o que diabo ela pensa que os dois fizeram. De repente, um elfo alto surge da escuridão, dizendo que ela é a princesa da nação deles e que será difícil conseguir o anel dela. O Satou lhe pergunta quem ele é, e ele se apresenta como Jade, o filho mais velho do antigo rei do Anel dos Elfos, e o irmão mais velho da idiota que acabou de fugir. E ao perceber que o Satou é o atual rei do Anel, o Jade chama os seus soldados, chocando o Satou. Eles o levam imediatamente, e o Jade diz aos outros que eles o levarão sob custódia por algum tempo, enquanto os outros que estão com ele serão tratados como convidados de estado. O Satou é colocado em uma cela, e enquanto se pergunta se ele fez algo de errado, o Jade lhe diz que a sua irmã, a Nefrites, é muito delicada. E então, o Satou diz ao Jade que ele só veio para conversar, mas o homem diz que isso não é necessário, pois a sua irmã é tímida e muito imatura para isso. Ele declara que, embora ela possa ser tímida, a sua irmã é um anjo, e ele não vai permitir que ela seja maculada por ele. Ele também informa que ela raramente sai do palácio, muito menos da nação, e é por isso que ela não está acostumada com estranhos. Ele revela que ela tem apenas 54 anos e é muito jovem para se casar, o que choca o Satou, que pensa no fato de que os elfos vivem bastante se comparado aos seres humanos. O Jade conclui a conversa, dizendo que ele ainda precisa ver a sua irmã crescer. Por isso, ele quer que o Satou espere pacientemente na cela até que ela esteja mais madura, o que pode levar cerca de 80 anos. O Satou grita, dizendo que até lá ele estará em seu túmulo, mas o elfo não dá a mínima para ele. Quando o Jade sai da prisão, o seu seguidor lhe pergunta se ele tem certeza disso, e ele responde que não está nem aí para o Rei do Anel, pois a nação estará segura desde que eles tenham a barreira da tempestade. Ele acredita que a única coisa importante é que eles protejam o Anel do Vento, responsável por todo esse poder. 3 dias depois, o Satou ainda está preso, e ele percebe um som estranho. E enquanto ele pensa sobre isso, uma senhora aparece de repente diante dele, e ele fica chocado e se pergunta quem ela é. Ela se deita em sua cama em uma posição suspeita, e o pergunta o que ele espera ao obter os 5 anéis. Então o cara cerra o punho e responde dizendo que só quer viver uma vida feliz, casado com a Rime. Ela o chama de estranho e acha isso uma bobagem. Afinal de contas, o cara planeja usar o enorme poder do Rei do Anel apenas para ficar com uma única mulher. Ela então abre uma porta secreta e diz a ele para ir com ela, deixando-o chocado. Ele pergunta por que ela está o ajudando, e ela responde que é responsável por cuidar do futuro da vila deles. E ela sabe muito bem que somente o Rei do Anel é capaz de se opor ao Rei do Abismo. Ela acrescenta que o Jade sabe disso, e ainda assim o aprisionou. Tudo por causa da barreira da tempestade, que por acaso é a gaiola que aprisiona os elfos. Ele a segue imediatamente, e ela o leva ao Templo do Vento,
onde está localizado o antigo Rei do Anel do Vento. E ao ver a estátua que carrega o anel, o Satou fica chocado, e a anciã lhe diz que esse é um dos anéis do poder, chamado do Anel do Vento. Ela revela que a Nefrites deveria ter herdado isso. No entanto, de repente, eles veem uma pessoa meio idiota entrando cambaleante no templo. Então eles se escondem rapidamente para evitarem ser notados. A pessoa acaba se revelando como a própria Nefrites, e chocando Satou, ela se curva e ora para os seus pais, cujas estátuas estão lá para nunca deixarem a nação deles seguirem outro Rei do Anel. O Satou abre a boca, dizendo que rezar para estátuas não é lá grande coisa, ainda mais quando são as estátuas dos seus próprios pais. Mas a anciã lhe diz que essas não são meras estátuas, explicando que apesar dos seus corações e seus corpos estarem petrificados, eles continuam a usar o poder do anel para criar uma parede de vento como protetores da nação. Ao ouvir isso, ele faz um pequeno barulho, expondo a localização dele. No entanto, ele imediatamente começa a fazer sons de pássaros para enganá-la, mas a anciã o chama de idiota. Tudo isso porque não tem pássaros nessa vila dos elfos. Qual pássaro vai conseguir entrar e sair dali com aquela barreira gigante de vento cobrindo tudo? A Nefrites chama os desconhecidos. Então, nosso herói se revela como o Rei do Anel, fazendo-a desmaiar. Um guarda do lado de fora pergunta o que está acontecendo com a princesa, e ao ouvi-lo, a anciã diz ao Satou que é hora de partir e o instrui a levar a Nefrites junto, chocando. Depois que eles saem do templo, um guarda muito feio entra no templo e descobre que a Nefrites não está em lugar algum. Ele informa imediatamente ao Jade, que fica preocupado e começa a procurar por ela. Enquanto isso, a anciã os leva para uma sala secreta, e enquanto a Nefrites ainda está inconsciente, ela diz ao Satou que a princesa elfa pode parecer tímida, mas ela é uma garota de forte coração. Ela diz que a Nefrites a aceitará com um pouco de força, e que ele deve fazer isso para obter o seu anel. Ela sai, deixando a garota com ele, mas ele apenas permanece em uma posição sentada até que ela recupere sua consciência. No entanto, ao vê-lo, ela fica assustada e vomita novamente, sujando a roupa dos dois. Enquanto isso, o Jade visita a cela do Satou, mas não o encontra lá. Então ele conclui que ele deve ser o responsável pelo sumiço da Nefrites. A anciã aparece e diz a ele que o Rei do Anel fugiu junto com a donzela do Anel do Vento, deixando com medo de que a sua irmã não diga mais que o ama. A anciã diz que ele e suas ações nunca foram para o bem da Nefrites, e ele atesta isso, dizendo que o anel ainda está com seu pai e sua mãe, e estão mantendo a nação segura. Tudo isso para que a Nefrites não precise herdar o anel. Ele então diz a ela que irá para a casa da própria anciã para procurar o Satou. Enquanto isso, Satou e a Nefrites estão na fase da conversa, fazendo perguntas bobas um ao outro. Ela o pergunta sobre o mundo de onde ele veio, e ele diz à garota que é um mundo pacífico, diferente do quão aterrorizante ela havia imaginado que fosse. Ela pergunta se há elfos no mundo dele, mas ele diz que não tem elfos no seu mundo, e nem mesmo magia. Durante a conversa, a garota vai revelando que ela está interessada no mundo afora, mas ela tem medo de sair de casa, e por isso ela só fica lendo livros que a anciã traz para ela do mundo exterior, o que ajuda a ter uma noção dos lugares em sua cabeça. Ao ouvir isso, Satou diz que ele praticamente está na mesma situação, pois ele não veio para esse mundo por conta de um poder especial ou algo assim, revelando que na verdade ele só veio a esse mundo para não se separar da mulher que ele ama. Entretanto, quando ele se arriscou e deu um passo à frente, as coisas funcionaram muito melhor do que ele esperava. Ao ouvir isso, a garota imediatamente ficou animada e aceitou a chance de mostrar a ele a sua enorme remessa, deixando-o constrangido. Isso aí seria taxado facilmente. Ele então pergunta por que ela nunca foi ao mundo exterior antes. Se ela está tão interessada, por que não ir? Mas quando ela tenta responder, o Jade a chama de repente do lado de fora, interrompendo a conversa dos dois. O Satou então veste sua camisa e diz a ela que não vai forçá-la a se casar com ele. Ele quer apenas pegar os anéis e usar o seu poder para salvar o mundo. Já ela pode fazer o que quiser, pois ela é livre. Alguns instantes depois, eles aparecem do lado de fora, e ao vê-los juntos, o Jade fica irritado, mas a Nefrites defende o Satou, dizendo que ele não é o tipo de homem que eles pensam que é. No entanto, o Jade não dá ouvidos e conta a ela sobre as promessas que eles têm que cumprir com seus pais, fazendo com que ela sucumbisse imediatamente a ele, como uma garota covarde. O Jade continua ofendendo o Rei do Anel, dizendo aí que a maneira como ele tratou o Rei do Anel é imperdoável e que ela cuidará dele a partir de agora, com o que ele concorda, mas ele pede para que eles nunca mais apareçam diante da Nefrites. Assim, o plano inicial do nosso herói falhou, ele não obteve o Anel do Vento. Depois disso, enquanto Satou e a Rime conversam, a anciã aparece e se apresenta como a Peridoto, a elfa mais velha da Vila dos Elfos Doidões. No entanto, Satou não se preocupa com apresentações inúteis e vai direto perguntar se os pais da Nefrites têm algo a ver com o fato dela ter ficado assim. Ela então decide contar a eles a história de uma outra elfa. Uma certa elfa em especial passou pelo Muro da Tempestade ao redor dele. Na época, Nefrites e a mãe da Jade não eram as primogênitas a herdar o anel. A mãe do Jade na época tinha uma irmã mais velha, e na vila havia o costume das princesas élficas se casarem com alguém de dentro da aldeia para impedir que os anéis saíssem da aldeia, como uma forma de protegê-los ao longo das gerações. Mas a princesa mais velha se apaixonou por um viajante, um humano, e isso causou medo dos elfos, pois temiam que o viajante pudesse levar o anel para fora da aldeia. Eles até mesmo inventaram rumores contra o viajante, que se transformaram em suspeitas, que depois se transformaram em convicções. E quanto mais crescia a oposição ao viajante, mais fortes eram os sentimentos da princesa mais velha em relação a ele. No entanto, chegou um dia em especial que o viajante parou de aparecer. Então todos chegaram à conclusão de que ele havia sido eliminado ou expulso pelos outros elfos que tentavam proteger aí o anel.
anel. Os aldeões ficaram aliviados depois disso, mas isso foi completamente o contrário para a velha princesa. E enquanto seu coração se afundava em raiva e desespero, ela acabou lançando uma maldição sobre a aldeia e foi embora. E isso fez com que os elfos ficassem assustados e temessem a vingança dela. Os pais de Nefrite herdaram os anéis da princesa mais velha, mas continuaram a viver com medo de sua maldição. Então decidiram erguer uma barreira do vento para proteger a nação do mal que se aproxima por meio aí do poder dos anéis. No entanto, isso acabou custando as suas próprias vidas. Entretanto, antes disso, a mãe de Nefrite fez com que ela e o seu irmão prometessem nunca se aventurar fora da muralha, o que é a razão do estado atual da nação. Depois disso, o velhote de nome complicado sugere que eles desistam do Anel do Vento, o que choca o Satou. Ele diz a todos que o exército do Rei do Abismo pode estar se aproximando a qualquer momento, portanto eles não podem se dar ao luxo de ficarem parados e devem seguir para o próximo anel. O Satou permanece sem palavras e o velho homem diz que eles não estão desistindo totalmente do anel, mas eles estão somente deixando isso para depois, pois o objetivo atual deles é obter o maior número de anéis no menor tempo possível, já que o nosso herói é um cara muito fraco no momento. O Satou concorda com isso, mas está preocupado com a princesa. No entanto, que se dane essa princesa medrosa. Assim eles começam a se despedir e o Jade agora está muito satisfeito, dizendo que essa história do Rei do Anel é um conto muito antigo, mofado, antiquado, de longa data, sendo algo tão antigo que os elfos da atualidade nem mesmo sabem sobre essa história. Enquanto ele falava sobre isso, um servo chega e se apresenta para informar que os monstros do abismo conseguiram passar pela barreira da tempestade, que eles têm tanto orgulho de estarem protegidos. E isso deixa o cara chocado. O servo continua dizendo que um monstro poderoso abriu um buraco na barreira e ele está enviando seus monstros aí através desse buraco para fazer um tour pelo reino. Enquanto o Satou e o seu grupo estavam saindo da cidade, de repente eles veem muitos monstros se aproximando, como se todos eles estivessem indo para um buffet especial, buffet de El. E tudo isso vai acontecer lá no palácio. Então o velho homem anuncia que essa vai ser a oportunidade perfeita para eles obterem o anel por meio de um roteiro bem forçado. O Satou se anima, ficando feliz aí pelo seu autor finalmente ter agido, passando a caneta e fazendo tudo acontecer daquela forma bem forçada. Os monstros começam a se divertir lá dentro, e a elfa anciã vai ao encontro da Nefrite para lhe contar que ela vai morrer em breve. E a Nefrite está lá, cheia de medo de sair, se sentindo péssima por não poder fazer nada. Ela diz à elfa anciã que havia prometido para sua mãe que ela ficaria ali dentro e nunca sairia. E ao ouvir isso, a anciã diz que se ela continuar sendo uma inútil para a nação, ela simplesmente deveria se transformar em uma pedra, igual a sua mãe. Enquanto isso, o Cavaleiro do Abismo aparece no Templo do Vento e tenta obter os anéis, mas o Jade o ataca de repente. O Cavaleiro do Abismo o joga para longe, como uma mosca, fazendo perceber que está enfrentando um cara muito forte. Mas ele diz ao Cavaleiro que isso não fará recuar, pois ele precisa proteger o legado dos seus pais. Ao ouvir isso, o Cavaleiro decide enviá-lo para o local onde os seus pais estão descansando, com um ataque poderoso. Mas o velho mago salva o Jade ao bloquear esse ataque com seu cajado mágico. E ao vê-los, o Jade pergunta por que o Satou não meteu o pé. E ele diz que não voltou para pegar anel nem nada, e que só veio salvar o rabo fedido dele. Nesse momento, o nosso herói diz ser forte, e declara que ele veio para destruir esse monstro, pois ele tem muito poder agora. No entanto, o príncipe o aconselha a ter cuidado, e não ser muito imprudente, caso contrário, não haverá mais Rei do Anel. O Satou então parte como um macaco, atacando o Cavaleiro com seu sabre de luz, e o velho mago dá suporte com sua magia, mas o Cavaleiro do Abismo lhe mostra que ele é apenas um idiota, que pensa que uma luta é simplesmente cuspir golpes para frente, como um inútil. Ouve isso, o Jade declara que eles são muito fracos para anular toda a magia do Cavaleiro do Abismo, e que eles estão o enfrentando sem nenhuma esperança de vitória. No entanto, a Rime diz a ele que o Satou já sabe disso, mas não importa o quão poderoso o inimigo seja, ele sempre lutará tentando a proteger. Então o Jade também se levanta, dizendo que ele também vai proteger sua irmã, pois essa é a única coisa pelo qual ele viveu por centenas de milhares e centenas de anos. E também tem o tal do juramento aí com seus pais. Enquanto isso, o Satou recebe mais golpes fortes e se sente um pouco envergonhado, pois ele pensava que iria conseguir lutar um pouco melhor agora que ele recebeu um beijão. A Rime observa tudo isso e percebe que só o seu beijo não é o bastante, então ela imediatamente sai, correndo em direção a Nefrite. Enquanto isso, o velho sugere que eles se retirem, mas o Satou diz que eles não podem abandonar os elfos, e eles também precisam impedir que o monstro leve o Anel do Vento. Nisso, a elfa anciã vem rapidamente informá-los que a Rime foi chamar a Nefrite, chocando o Satou, e ela diz que a Rime está fazendo isso por estar preocupada com a vida dele. A anciã então também se junta à batalha, que está com o Cavaleiro do Abismo aí que estava esperando pacientemente a conversa deles terminar. Do outro lado da tela, vemos a Rime de pé diante da Nefrite. Na porta aí do quarto da garota, ela diz para a elfinha se casar aí com o seu marido, deixando a elfa chocada. A Rime continua abrindo sua boca, dizendo que os seus pais também se sacrificaram, tentando a proteger e proteger o anel também. Ela acrescenta que sabe que a responsabilidade de proteger o anéis e aqueles que os herdam é muito grande. Há muito tempo atrás, ela também costumava ter medo, e ela não podia fazer nada além de ser protegida. No entanto, a Nefrite diz a Rime que ela não é como ela. Basicamente, enquanto seus próprios pais se sacrificavam para criar a barreira do vento, ela ficou escondida, pois ela não se achava capaz de herdar um anel. Mas a Rime continua dizendo que ela também é inútil. Resumindo, um anime sobre sakuras que usam um anel. E rapaz, foi bem difícil uma convencer a outra. Foi cerca de 4 horas conversando, e do outro lado a galera ficou dando uma pausa, tomando um cafezinho junto,
minutos ficou esperando, até que a Remy finalmente conseguiu convencer a elfa de que ela tem que pegar e se casar com o Satou também. Sim, a Remy fez mágica, tentando encontrar alguns pontos positivos aí nesse herói que basicamente é um macaco. E olha, o bagulho foi tão tenso que a Remy teve até mesmo que chorar para poder convencer a Nefrit, dizendo que ela sozinha não consegue dar poder o suficiente para que ele possa derrotar o abismo. E assim, a Nefrit finalmente abre a porta. E 5 minutos depois disso, as duas chegam ao Templo do Vento com uma enorme marreta. E enquanto os outros se perguntam o que elas estão planejando fazer, elas correm em direção à estátua segurando o Anel do Vento e dão um golpe devastador que despedaça a estátua dos pais do Jade aí e da Nefrit. Enquanto isso, o Cavaleiro do Abismo ainda está esperando aí pacientemente sem interromper, o roteiro agindo com força nesse momento. Assim, a Nefrit pega os anéis e corre para beijar o Satou. Tudo isso com o Cavaleiro do Abismo esperando. Ela dá um anel ao cara e nesse momento a barreira do vento some e os elfos se sentem desprotegidos. É como se a nação deles não estivesse usando mais camisinha. Eles se perguntam o que vai acontecer com a nação deles. Será que eles vão ficar grávidos? Mas o que importa mesmo é que o Satou recebeu um anel e um beijo. Logo, agora o cara tem poder o bastante. E é tanto poder que uma luz é liberada e ela elimina rapidamente todos os monstros inferiores. E o Cavaleiro do Abismo se até mesmo mudou. E o Satou imediatamente parte para ele e um ataca com seu sabre de luz. O Cavaleiro tenta resistir a ele com a sua magia de vento. Mas o nosso herói consegue passar agora, porque ele tem o poder de 2 anéis. E nesse momento eu ouvi uma suave voz de mulher vindo do Cavaleiro do Abismo. E obviamente por conta dessa voz de mulher, o Cavaleiro do Abismo não foi morto. Na verdade, ele tomou um golpe que atingiu apenas a sua máscara, partindo a máscara que ele estava usando. E nesse exato momento, o Satou fica exausto e desmaia. Depois disso, ele quadra no meio das garotas que estão casadas com ele. E ele se lembra de que agora ele se casou com as duas. Sim, ao mesmo tempo que ele ama muito a Remy, ele fica pervertidamente feliz por ter se casado com mais outra. Sim, isso é o tipo de roteiro que a gente espera por um homem que não entende nada sobre o amor e só pensa com a cabecinha lá de baixo. Do nada, uma estranha aparece para agradecê-lo aí por tê-la salvado. E quando ele pergunta quem essa pessoa estranha é, o velho mago revela que essa é aquela princesa lá da história, tá ligado? Aquela princesa que amaldiçoou o reino. E o Satou se pergunta o que ela está fazendo aqui. E a anciã revela que após abandonar o reino dos elfos, ela foi influenciada por um anel obscuro. Ela tá mandando aleatoriamente, um anel do nada ofereceu que é poder, então me use. E ela usou. Depois disso, ela passou a ser manipulada pelo Rei do Abismo. E mesmo depois de tudo que ela fez, ela é muito bem recebida por todos agora na Vila dos Elfos, onde tudo pode acontecer. No meio de toda essa conversa, o velho ancião acrescenta que, embora ninguém veja, o Rei do Abismo está sempre agindo, fazendo as pessoas usarem os seus anéis negros, que dão origem aos Cavaleiros do Abismo. Ao ouvir isso, o Satou imediatamente tenta se mover, com a intenção de começar a trabalhar para obter os anéis restantes, mas ele ainda não se recuperou totalmente. E a anciã também revela que ele poderia ter morrido se ele fosse um rei normal, e que na verdade ele só sobreviveu porque as duas princesas realmente gostam dele, deixando-o surpreso. Então, agora que ela faz parte aí do casal, a Nefrit imediatamente sugere que eles desenvolvam um pouco de enredo cultural em uma fonte quente no palácio. A fonte é boa para o curado, e lá eles também vão poder desenvolver algum enredo. Em seguida, vemos todos eles se envolvendo em um banho juntos. Lá, a Nefrit pede para que a Remy a ensine sobre como participar de atos culturais. Nesse momento, a velha anciã aparece com seus enormes mísseis, capazes aí de causar uma explosão nuclear. E ela pede para que a Remy e o Satou façam uma rapidinha. Afinal de contas, ela quer saber como um cara de outro mundo age nesses momentos. Será que deve ser diferente? Será que é a mesma coisa? Nesse momento, a Remy ganha coragem e se aproxima do Satou, com a intenção de iniciar um desenvolvimento de trama incrível com ele. No entanto, o nosso idiota fica muito envergonhado. Ele revela nesse momento que é gay e que ele não tem pretensões de se tornar um homem ainda, o que deixa toda chocada. Mais tarde, naquela noite, aquela velha elfa que tinha virado o Cavaleiro do Abismo encontra o velho ancião para perguntar se ele sabe alguma coisa sobre o seu amante. Nesse momento, ele dá um pingente que pertence a esse cara e diz à velha elfa que o seu amante foi embora do reino e que ele está vivendo uma vida pacata em uma vila, plantando pé de banana. O velho então revelou que o cara meteu o pé, pois não estava suportando ela passar por tudo aquilo por conta dele. No dia seguinte, o Satou e a sua equipe, ao lado da Nefrit, partem para o próximo reino. Enquanto isso, a ex-elfa do mal ouve o nome Alabaster, sendo esse o nome do velho mago. E assim, a elfa percebe que aquele velho mago é o seu amante, aquele que ela amava muito. E infelizmente, o cara agora já está velho, guys. Será que ela vai atrás dele mesmo assim? Ou será que o preconceito vai reinar? Pra tu descobrir mais, tu tem que continuar vendo esse vídeo até o fim. Mas esse vídeo já acabou, então já sabe, né? Deixa o like e compartilha com o seu amigo para continuar vendo a continuação. Beijo, fui, pai ama você.